Graça e paz. Vamos dar o início a mais um vídeo do canal Sola Escritura. E o texto que eu vou ler hoje, para a meditação dos irmãos, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 9. E a tradução a qual eu vou usar é a Almeida Revista e Corrigida. Diz o texto sagrado: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja ele anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A princípio, eu queria fazer duas ponderações. Primeiro, embora, como eu esclareci no vídeo anterior, eu seja membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu não abri este canal com o intuito de falar em nome da mesma. Eu falo em meu próprio nome. Embora seja calvinista, aqui eu apresento as minhas ideias, com base naquilo que, em opiniões pessoais, mas, claro, sempre respeitando a maneira de pensar das pessoas. Em segundo lugar, eu quero deixar bem claro que as críticas às quais eu vou fazer nesta noite, elas não têm nada pessoal. Eu não vou me levantar contra ninguém. Eu apenas vou apresentar ideias teológicas e vou procurar fundamentar as mesmas nas Sagradas Escrituras, em pensamentos de teólogos, na história da própria igreja. Principalmente nas Escrituras, que para nós protestantes é a única regra de fé e prática. Bom, hoje nós vamos falar sobre a cantora Lídia Moisés, a presença desta herege cantora na cidade de Baipindi, Minas Gerais. Vai ser um vídeo polêmico. Mas, a princípio, antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de estar apresentando, primeiramente, a introdução da Epístola aos Gálatas e posteriormente, a exegese do texto lido aqui nesta noite. Essa epístola é uma epístola conhecida por todos, tem, de uma maneira clara, sem sombra de dúvidas, o apóstolo Paulo como autor, né? O próprio texto sagrado começa dizendo, ele fala Paulo, apóstolo, a qual depois os irmãos sabem que ele apresenta a questão do seu apostolado, dizendo que foi enviado por Jesus Cristo. No século XVIII, alguns teólogos começaram a negar esta verdade, mas a fonte a qual esses teólogos se basearam, ela não fora muito boa, né? Não existe uma prova concreta de que não foi Paulo que escreveu. O teólogo Berkoff, ele até cita essas fontes dizendo que um dos motivos pelos quais essas pessoas não aceitam a autoria de Paulo nesta epístola é porque, segundo eles, o pensamento judaizante, que eu vou explicar daqui a pouco do que se trata, começou logo depois do início do cristianismo, que não daria muito tempo para o desenvolvimento deste pensamento. Mas, como eu falei, não tem uma base muito objetiva esta afirmação. Aí eu achei interessante essa a seguinte afirmação de Berkoff, porque ele, como um teólogo tradicional, ele defende a autoria de Paulo nesta epístola. E ele diz assim: mesmo que o testemunho externo não fosse tão forte, as evidências internas seriam completamente suficientes para estabelecer a autoria de Paulo. Perdão. O texto deixa muito claro, em toda a epístola, Paulo fala de uma maneira muito direta, primeiro apresentando o seu próprio nome, depois dando argumentações que demonstram claramente de que fora ele que escrevera tal epístola. Essa epístola foi escrita entre o ano de 49 a 56 e existem duas possibilidades.
Alguns creem que Paulo estava se dirigindo a cristãos que viviam na província da Galácia, no norte da Galácia, e outros acreditam que ele estava dirigindo-se aos Gálatas de origem gaulesa. Não existe um consenso entre os teólogos sobre o lugar específico a qual Paulo estivesse dirigindo a epístola. Então, alguns concluem de que ele escrevera a mesma de Corinto, e outros concluem que ele escrevera a mesma de Éfeso, e cada um tem uma ideia diferente sobre este escrito. Os judaizantes que eu falei anteriormente, que eu iria esclarecer o que são, eram judeus que teoricamente se haviam convertido a Cristo, e eles eles não acreditavam na justificação somente pela fé. Eles acreditavam que Paulo era um oportunista, porque ele não convivera diretamente com o Senhor Jesus, ele não convivera no seu ministério de 3 anos e meio, e de que, sendo assim, ele não era uma pessoa confiável. Aí Paulo vem justificando, dizendo, no início da carta, de que o seu apostolado viera de Deus, e que, independente, ele não se interessava, ele chega até a ser forte, dizendo que ele não se interessava com que as pessoas falavam dele, porque o próprio Deus revelara este apostolado, a qual fora confirmado pelos demais apóstolos. E Paulo, depois que Paulo vai embora ali da Palestina, né, na ausência dele da Palestina, que esses judaizantes começaram a importunar os Gálatas, passando esta ideia de que para se salvar é necessário não somente crer em Cristo, mas guardar a lei de Moisés, principalmente no que diz respeito à circuncisão, né? E Paulo fica muito triste, e aqui ele apresenta, então ele escreve esta epístola para dizer de que os Gálatas haviam, se estivessem com essa ideia, isso provaria que os mesmos eram apóstatas, ou seja, pessoas que se afastaram de Jesus Cristo, se afastaram da revelação do Senhor. E então Paulo ele usa palavras pesadas, ele vem dizendo que se alguém anunciar outro evangelho, mesmo que sendo um anjo, que essa pessoa deveria ser amaldiçoada. Então aqui eu procurei aqui na Bíblia palavra-chave, e essa Bíblia aqui ela tem o dicionário grego e hebraico, baseado no dicionário de Strong. E eu apresentei vários termos dessa perícope que nós lemos. Nessa questão eu vou falar de uma maneira transliterada, porque eu não sei o grego. Mas veja bem, no versículo 6, outro, né? Paulo fala ali que era outro evangelho. Passaste da graça em que Cristo vos chamou para outro evangelho. E segundo o termo em grego, outro quer dizer de origem incerta, diferente, alterado. No versículo 7, ele utiliza o termo transtornar, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietaram e querem transtornar o evangelho de Cristo. Transtornar quer dizer corromper, mudar. E a palavra evangelho quer dizer uma boa mensagem, que aí, no decorrer, originalmente, uma recompensa por boas novas, e posteriormente for abreviado para o termo boas novas. Ou seja, o que são essas boas novas? Acréscimo meu, de que o homem é pecador e pela graça, o favor imerecido que Deus nos ofereceu em Cristo, por meio do mesmo, em sua morte e ressurreição, nós somos salvos. Termo anátema. No Novo Testamento é utilizado para indicar uma coisa amaldiçoada. Ou alguém que foi amaldiçoado. Uma pessoa excluída do favor divino, entregue à destruição. Ou seja, uma pessoa rejeitada por Deus. Nós vemos também aquele caso, capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, em que tinha um homem que estava tendo relações ilícitas com a própria madrasta. E Paulo fala assim, olha, esse homem deve ser tirado, ele deve ser entregue para Satanás, para a morte do corpo. Né? Também vemos o exemplo de Mineu e Fileto, que disseram que a ressurreição já havia ocorrido, e Paulo também os amaldiçoa. Ou seja, então Paulo apresenta de que aquele que anuncia outra boa nova, de que não é esta anunciada pelos apóstolos de Jesus, de que em Cristo, somente nele temos remissão e salvação, mesmo se fosse um anjo. É claro que um anjo do Senhor nunca faria isso, né? Eu
vejo que isso é uma figura de linguagem, mas essa pessoa deveria ser amaldiçoada. Ela é anátema. Então, feita essa introdução, agora eu vou falar da cantora Lídia Moisés. Ela tem músicas maravilhosas, eu cheguei a escutar algumas canções dela, eu não tenho nada contra a pessoa dela, mas eu vou falar de um caso ocorrido no último sábado, no dia 14/7. 14/7 no sábado. Eu tive aqui uma atividade na minha igreja, na igreja presbiteriana, e posteriormente eu fui na cidade de Baipindi, fui buscar um amigo meu, e ele já havia falado para mim que a cantora Lídia Moisés estaria numa determinada denominação lá, e eu fui atrás desse meu amigo, cheguei lá, eu queria ver o show já havia terminado, então eu tive a intenção, fui lá, fui cumprimentar a cantora, tinha uns jovens tirando foto, acabou que eu tirei uma foto com eles, e eu aproveitei para fazer uma pergunta para essa cantora. Por que eu aproveitei isso? Porque eu sei que essa cantora faz parte da igreja Voz da Verdade. Essa igreja é uma igreja fundada no final da década de 70, a qual ela, embora não seja o pastor presidente, mas um dos líderes é o pastor Carlos Moisés, muito conhecido pelo grupo Voz da Verdade. E essa Lídia Moisés, ela fez parte do grupo. Em 2014 ela saiu desse grupo Voz da Verdade, hoje ela faz parte de um outro grupo, mas ela permanece na mesma denominação. Eu fui até ela e me apresentei e falei, olha, meu nome é Gustavo, eu sou reformado da igreja presbiteriana e eu queria fazer uma pergunta, posso? Me tratou muito bem, cantora muito simpática. Ela falou, pois não. Eu falei assim, qual é a opinião sua sobre a doutrina da Trindade? Ela ficou assim, ela mudou o semblante dela, eu percebi que ela ficou assim, deslocada, ela ficou tímida, e ela falou assim, não, são 3 manifestações de Deus, 3 manifestações. E eu tinha um irmão do lado dela, esse irmão é de uma outra denominação, ele está sempre dentro desses eventos, desses shows lá em Baipindi, ele é pastor de uma outra igreja. Talvez ele até saiba desse problema teológico, de eu entender isso. Ele pegou, abraçou ela e falou assim, ela tá cansada. E ela confirmou, eu tô cansado. E eles saíram e eles não me deram a resposta. E por que eu perguntei isso? A igreja Voz da Verdade, ela é uma igreja que defende a heresia sabeliana. O que é isso, irmãos? A heresia sabeliana é uma heresia apresentada por um bispo, o nome do bispo é Sabélio. Ele era do norte da África, ele era do Egito, e ele estando em Roma, ele começou a propagar uma heresia. Segundo nós cristãos, principalmente nós reformados, baseados ali na confissão de Westminster, outras confissões da Reforma Protestante, os pentecostais sérios, ortodoxos, eles creem que Deus, ele é único, mas ele é constituído em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas pessoas são distintas. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. As pessoas são distintas, são 3 pessoas em um só Deus. Irmãos, essa doutrina é importante na teologia. Essa doutrina ela manifesta para nós a personalidade do nosso Deus. Ou seja, negar essa verdade é algo grave. Não é algo secundário, como por exemplo, quarta-feira eu fui pregar nas Assembleias de Deus. Eu já fui membro da Assembleia de Deus e embora atualmente eu tenha um pensamento contrário à doutrina pentecostal, eu não concordo mais com a doutrina pentecostal, o que me levou a tornar-me presbiteriano, os pontos primários da fé, nós temos comunhão com os assembleanos, nós somos irmãos, de tal forma que eu vou lá e prego na igreja deles. Se quiserem, também podem vir pregar nas nossas igrejas. Se existe língua, não. Se existe profecia ou não. Se o batismo é por aspersão, por imersão, isso são pontos secundários, são pontos negociáveis. Mas existem alguns pontos que caracterizam os verdadeiros servos de Deus dos sectários. E lendo o site da igreja, vendo algumas coisas que a igreja publica, eu posso afirmar, entre umas coisas, que essa igreja ela é uma seita que se infiltra no nosso meio. E eu venho aqui, como servo do Senhor, alertar os irmãos aqui de Caxambu, de Baipindi, da região, né? E não só essas pessoas aqui da minha região, mas pessoas
todos os irmãos que ouvirem esse vídeo a tomarem cuidado com aquelas pessoas que nós colocamos nos nossos púlpitos. Nada contra as pessoas, repito, mas sim contra as suas heresias. Não devemos, irmãos, colocarmos pessoas que negam o mistério da Trindade, porque essa é uma doutrina importante, primária, na verdadeira teologia cristã, na teologia ortodoxa. Não podemos também, irmãos, trazermos pessoas que negam conceitos da reforma protestante, como que a salvação vem somente pela fé. Cantores que negam que as escrituras sagradas como nossa única regra de fé e prática. Outro exemplo que nós vemos, a heterodoxia dos adventistas do sétimo dia, quantas igrejas que os recebem. Os adventistas, eles não creem, mesmo eles dizendo na teoria que creem que a salvação é somente pela fé, na prática eles não creem. Porque eles creem que tem que guardar os mandamentos, principalmente o quarto, que é o dia do sábado, para se salvar. Eles veem em Ellen Goldwhite o espírito de profecia e creem sim, embora eu diga na teoria que não, mas os seus escritos dizem que ela é a luz menor sobre a luz maior que a Bíblia. E muitos irmãos, por falta de aviso, recebem-nos nas suas igrejas e os mesmos vêm fazer proselitismo na mesma. Devemos ter cuidado também, irmãos, para não trazer nos nossos púlpitos pessoas que negam a ressurreição física de Jesus. Dizem, não, Jesus ressuscitou em espírito. Ou então, não, aquele acontecimento, conforme dizem os adeptos da teologia liberal. Não, Jesus ressuscitou para a comunidade. Aquele acontecimento só foi uma maneira de nós entendermos as páginas do Evangelho. Nós também não devemos trazer nos nossos púlpitos pessoas que negam de maneira direta ou indireta a divindade do Senhor Jesus. Por exemplo, essa heresia apresentada, ela fora algo no século que começou no século III e depois a igreja ficou muitos anos isenta da mesma, mas aí no século XX, em 1913, isso começou a voltar. Apesar de um pastor chamado John S. Shipp, o mesmo começou a ensinar de que os batizados em nome da Trindade deveriam ser rebatizados em nome do Senhor Jesus. E de que Deus é um único Deus e uma única pessoa. E repetiu todo aquele erro de saber que eu apresentei anteriormente. E através de algumas igrejas, como por exemplo, a Igreja Pentecostal Unida, Tabernáculo da Fé, a Voz da Pedra Angular, de William Souto Santiago, e essa igreja, apresentada agora por mim, a Voz da Verdade, tal heresia está sendo disseminada novamente no meio do povo de Deus. E nós devemos tomar cuidado. Então este é o meu recado para você. Você que ainda não se inscreveu, peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe, curta o vídeo, ative o vídeo e que Deus clique aqui, ative o sininho e que Deus abençoe muito a sua vida. Sola Escritura.